Fala pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa 20ª aula, então já foram 10 semanas onde toda terça e toda quinta eu posto um conteúdo novo para você sobre injeção eletrônica. Esse conteúdo, óbvio, que tem uma lógica da postagem, né? É um curso de injeção eletrônica que a gente está fazendo gratuito aqui no YouTube. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e, mais importante talvez até do que tudo isso, cara, comenta. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero entender o que essas 20 aulas fizeram na sua cabeça, né? Se você aprendeu alguma coisa, escreva assim, ó, explodiu meu cérebro. Se você escrever isso, eu já sei. Algum resultado nós geramos para você aí. E é isso mesmo que era a ideia desse conteúdo. Tá? Nós vamos fazer mais essa aula e mais uma aula e vamos encerrar esse curso de injeção eletrônica. Então essas são as duas últimas aulas. Se você não assistiu as outras, elas vão ficar disponíveis aqui por mais um tempo. Tá? Então vai lá e reassiste ou assiste essas aulas. Eu acho que a gente já conseguiu criar um conteúdo muito bom, que tem dado bastante resultado para a galera. Então a gente encerra na próxima aula. O próximo conteúdo da próxima aula eu vou encerrar esse conteúdo e, ao mesmo tempo, ele também é um conteúdo conectado a esse que eu vou falar hoje, que hoje o nosso conteúdo é sobre bobina de ignição. Tem muita gente que tem dúvidas sobre bobina de ignição. E não necessariamente como testar a bobina, mas eu vou te explicar como é que você testa o sinal que vem da bobina, porque existem dois padrões para esse sinal. Talvez você não conheça, talvez você não saiba fazer esse teste, e nós vamos fazer, ele é muito simples de fazer, mas você precisa entender o conceito por trás desse teste. E é isso que eu quero passar para vocês nessas próximas duas aulas. Nós vamos fazer uma parte agora, porque o conteúdo vai ficar muito denso, muito grande, e então não faria muito sentido deixar um conteúdo muito longo aqui. E vamos na próxima aula deixar a continuação desse conteúdo. Então essa é a parte 1 de 2 sobre bobina de ignição. Bom, então o que acontece com a bobina de ignição? Como eu disse, tem dois padrões de sinal que vem da central para a bobina. Mas tecnicamente dentro da bobina, o que faz dar a faísca na vela lá, cara, é a mesma coisa, são iguais, não importa muito. Ah, é uma bobina COP. Não, Márcio, não tem dois padrões. Tem bobina COP, tem bobina com centelha perdida, tem bobina não sei o quê. Não, esquece. Modelos de bobina existem alguns modelos. Mas o princípio que vem da central para cá são só dois. E o princípio de funcionamento dentro dela, basicamente, é um só. Na verdade, o que muda é que num modelo eu tenho um drive dentro da central e no outro modelo eu tenho o drive na bobina. Eu vou exemplificar com dois modelos de carro aqui, para você entender, mas não necessariamente você precisa considerar esses dois carros. Eu estou aqui, ó, com um padrão de bobina, por exemplo, igual ao do Celta, tá? Então o Celta, Corsa, mais antigo aí, eu tenho uma bobina de 3 fios lá instalada lá nesse veículo, tá? E o outro modelo que a gente vai mostrar seria um padrão de bobina padrão de modelo da bobina do Gol G5 lá, por exemplo, G4, tá? Que é aquela bobina que tem um drivezão no meio, um negócio de alumínio no meio dela lá, aquela que parece um castelinho, tem 4 terminais. Eu vou explicar os dois modelos aqui para você entender, para você não passar perrengue na hora de fazer o teste. Bom, esse modelo aqui de bobina, né, um modelo de bobina com centelha perdida, né, nesse caso, se a gente pensasse no Celta, são duas bobinas aqui, né, então na verdade eu tenho uma bobina que dá centelha na vela 1 e 4, ou no cilindro 1 e 4, e uma bobina que dá centelha no cilindro 2 e 3. A gente chama esse sistema de bobina de centelha perdida, por quê? Porque sempre vai ter centelha no 1 e no 4 e no 2 e no 3. Mas não é o 1 e o 4 que está em momento de ignição, né, de explosão, e não é o 2 e o 3. Né? Ora é o 1, ora é o 4, ora é o 2, ora é o 3. Então sempre uma faísca, uma centelha, não vai explodir nada. Ela vai estar só presente lá. Isso é um problema, é um prejuízo tecnicamente, porque eu tenho um desgaste da vela. Toda vez que eu dou uma faísca na vela, eu tenho um desgaste desnecessário dessa vela. Né? Então, na verdade eu tenho menos precisão talvez aqui no conjunto. Então, quando eu tenho uma bobina COP, por exemplo, que é uma por cilindro, ou sistemas onde eu tenho um conjuntinho de bobina por cilindro, por exemplo, você pegar lá, se eu não me engano é Gol G5, aquela bobinona grandona lá, né? Para exemplificar, para ficar claro para todo mundo, eu tenho um outro padrão, e aí é diferente, onde eu tenho uma faísca por cilindro. Né? E aí a faísca ela é mais precisa e mais certeira, beleza? Então vamos lá.
Então aqui nós temos aqui esse conjunto de bobina, né? E como é que funciona tudo isso? Tem dois tipos de padrão de funcionamento vindo do módulo. O módulo comanda essa bobina de duas maneiras diferentes. Vai depender da construção deste módulo e da construção da bobina. Vamos entender. O processador é quem manda em tudo. Então eu tenho um processador lá dentro da central, que é o cérebro da central, tá? Então o processador faz consultas na memória, o processador libera o funcionamento da chave ou não, ele que conversa, ele que faz o jogo ali, ele que faz o cérebro, ele é o cérebro da central que faz tudo funcionar. Esse processador, ele também é o cara que comanda se vai ter faísca na bobina ou não. Então, por exemplo, liguei a chave, o imobilizador reconhece se a chave é do veículo ou não, né? Bom, a chave é do carro, então tranquilo. Então pode ligar o funcionamento. Então o processador fala, tô pronto, posso funcionar. Vamos ver se vai ter sinal de partida, sinal de rotação. O operador lá, o motorista da partida, girou o motor, ele recebeu o sinal de rotação, ele fala, opa, tem sinal de rotação, então isso quer dizer, se tem sinal de rotação e não tem nenhuma restrição aqui para mim, para eu colocar esse veículo em funcionamento, eu vou funcionar. E nesse momento ele comanda um drive. O que é um drive? Aqui eu coloquei como se fosse uma chavinha, né? Duas chavinhas liga e desliga. Não é tão simples assim, mas só para você entender. Senão vai ter o cara que conserta central e fala, você tá louco? Porque não, tá... não, tecnicamente isso aqui, o desenho em si não é o correto, né? Mas é só para exemplificar. Então o que é um drive? O drive é um componente que vai receber um sinal vindo do processador e vai transformar num sinal mais forte ou vai mudar esse tipo de sinal. Vamos entender. O driver recebe um pulso de 5 volts do processador, né? E ele envia um pulso negativo, porque para essa bobina funcionar, ela precisa ter um positivo e um pulso negativo para o cilindro ou para as velas 1 e 4, e um positivo e um pulso negativo para o cilindro ou para as velas 2 e 3. Como é que isso funciona, né? Toda vez que eu tenho um positivo aqui que eu recebo um pulso negativo no primário da bobina, na primeira parte da bobina que a gente chama de primário, no primeiro enrolamento, esse primário cria um campo magnético, né? E corta esse campo magnético. Ele faz um movimento do campo magnético aqui, ó. Quando ele fez esse movimento do campo magnético, a bobina secundária recebeu esse movimento. E aí, quando ela recebe, ela transforma esse movimento do campo magnético em uma alta tensão elétrica com uma corrente. E essa alta tensão sai e percorre o enrolamento dela. Quando isso acontece, como a tensão é muito alta, ocorre um efeito físico chamado ruptura dielétrica, ou seja, o ar, que é um isolante, passa a conduzir eletricidade. Basicamente é isso. Só que onde? Naquele espacinho da bobina lá, naquele espacinho da vela, desculpa, naquele espacinho da vela, aquela faísquinha da vela. Então, é um evento físico, assim, muito legal de se conhecer, né? Ah, eu vejo a faísca. Não, tecnicamente, se você quiser se aprofundar, é bem interessante, tá? Então, basicamente, o que acontece é isso. Então ela precisa receber um pulso negativo, né? Esse pulso negativo comandado pela central. Quando o drive está dentro da central, então eu só tenho aqui a bobina nua e crua. Eu tenho só a parte elétrica da bobina na peça, tá? Não tenho nada de eletrônico nessa bobina. Então é só um positivo e um pulso negativo que vem lá do drive da central. Mas existe também aquela bobina do Gol lá. Tô dando exemplo de bobina de Gol, bobina de Corsa, para ficar claro para todo mundo, mas o padrão é o mesmo para qualquer carro, tá? Então existe lá a bobininha do Gol. O que aconteceu na bobininha do Gol? O cara tirou o drive de dentro do módulo e colocou na bobina. E aí agora, esse drive vai receber, ao invés de receber um pulso negativo como no desenho anterior, a bobina continua recebendo pulso negativo, só que internamente. Ele vai receber aqui, ó, nesse lugar aqui, ele vai receber um pulso de 5 volts. Então aqui, nesse modelo, lá na bobina do Gol, dos veículos que tem o drive na bobina, ela vai receber um pulso de 5 volts. Nas bobinas onde o drive está no módulo de injeção, ela vai receber um pulso negativo. Então, muda basicamente isso. Como é que eu identifico de forma razoavelmente fácil isso aqui, né? Mais fácil um pouquinho. Na verdade, até eu esqueci de um detalhe aqui no meu exemplo aqui. Aqui também tem um aterramento, ó. Tá? Como é que eu identifico de forma mais fácil isso aqui? Bobinas que tem o drive na bobina,
normalmente, não é regra, mas normalmente, eu vou ter um número de 4, pensando em veículos 4 cilindros, eu vou ter 4 terminais no conector, onde eu tenho um positivo, um negativo, que vão alimentar o meu drive, que nada mais é do que um circuito eletrônico, e 2 pulsos de 5 volts. Então eu preciso testar esses pulsos lá, nós vamos testar na prática, na próxima aula que você vai entender. Bobinas que tem o meu drive dentro da central, eu vou ter um positivo e 2 pulsos negativos. Então, basicamente, é esse o teste que você precisa entender, e é esse o teste que você precisa fazer. Nós vamos fazer ele na prática, mas não vai ser nesta aula, vai ser na aula de número 21, que é a próxima aula, tá? Então, na aula de número 21, nós vamos fazer esses testes. Preciso, Márcio, testar a resistência da bobina? Vamos entender. Se uma bobina tiver o drive na bobina, eu não consigo testar o valor resistivo do primário da bobina. Talvez do secundário eu até consigo, mas do primário eu não consigo. Eu consigo testar só do secundário. Primário, possivelmente eu não vou, no primário eu não consigo, porque eu tenho um componente eletrônico no meio. Bobinas, onde o meu drive está na central, eu consigo testar a resistência dessa bobina? Sim, consigo testar do primário e consigo testar do secundário, porque aqui eu tenho a bobina, o drive dentro da central. Então não tenho circuito eletrônico, eu não tenho barreira para o meu multímetro verificar o valor da resistência. O que você precisa saber de verdade? É que normalmente, pelo menos na minha opinião, vocês já me conhecem, se você já assistiu mais aulas, você já sabe já do que eu estou falando. Eu particularmente confio não muito no teste de resistência, né? E o porquê disso? Presta atenção no seguinte. Quando eu vou testar uma bobina dessa aqui, ó, quando ela está em funcionamento, eu chego a ter picos de tensão de 400 volts numa bobina dessa aqui. Então eu posso ter pico de 200, 300, 400 volts numa bobina dessa. Isso depende de uma série de coisas aqui, mas eu não vou entrar no mérito. Mas eu posso ter pico de 400 volts. Um multímetro, quando ele mede resistência, ele me aplica nas pontas do multímetro 2.9 volts. Invariavelmente é isso. Então o que acontece? Mesmo medindo resistência, eu posso ter um bom comportamento aqui dos componentes. Mas, quanto maior a tensão, maior é a corrente do circuito. E o que acontece? Mesmo desconsiderando os 400, eu estou trabalhando com 12 volts aqui. A corrente para 12 volts numa bobina, ela é bem maior do que quando eu trabalho com um multímetro medindo o valor de resistência. Que o multímetro ele vai ter alguma eficiência, mas ele vai fazer um cálculo matemático para te dar o valor de resistência. Tá? Quando a gente fala aqui no secundário da bobina, eu chego a ter picos aqui de 50 mil volts, dependendo da bobina. Dependendo de como está o circuito de ignição, o sistema de ignição. Dependendo da qualidade da vela, do como está a vela, eu vou ter pico aqui de até, cara, 50K. Então, assim, particularmente eu não confio muito na medida de resistência, porque você vai medir resistência, e você medindo resistência, você consegue medir aqui no máximo se a bobina não está queimada. Mas você não consegue perceber na resistência se tem fuga de corrente, fuga de tensão, né? Um microtrinco aqui que possa criar algum problema, você não consegue ver. Para isso, e para ter alguma precisão disso aqui, você precisaria usar uma ferramenta chamada megômetro. Tá? O megômetro vai me dar uma possibilidade de verificar alguma fuga de tensão. O megômetro ele aplica lá 600, 1000 volts, e aí você consegue verificar. Tecnicamente eu vi pouca gente usando o megômetro, na verdade nunca vi ninguém usando para testar a bobina. Eu já usei algumas vezes para fazer alguns experimentos, mas eu nunca vi ninguém usando aqui. Então o que eu te falo? Você já conhece os testes de bobina? Melhor forma, na minha opinião, de fazer um teste de bobina, de verdade, se ela está tendo fuga de corrente, né, fuga de tensão, o flashover, que a gente fala, a centelha perdida aqui por dentro da bobina ou no sistema de ignição, é fazer o teste de rodagem, que a gente depois, em um outro momento, pode fazer para você entender. Mas aqui você precisa entender que um carro não pega, ou estou tendo falha de cilindro e está falhando constantemente. Nós vamos passar esses testes na próxima aula. Então, na próxima aula, a aula de número 21, é a nossa última aula desse curso, mas eu lembro você, nós vamos continuar postando aula toda terça e quinta, tá? Postando conteúdo toda terça e quinta. Então, se você não está inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário aqui, meu querido.
E toda terça e toda quinta estamos aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu e até a próxima aula. Abraço!